Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor, tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo, ele se tornou agricultor. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Preste atenção aqui nessa expressão. Caim se enfureceu e ficou transtornado, perturbado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Ora, se você fizer o que é certo, será aceito. Mas, se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Verso 8. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Amém? Só até aqui. O tema dessa palavra é: resolva seus conflitos interiores. Amém? Se você quiser anotar aí, resolva seus conflitos interiores. Nós temos aqui nesse texto o primeiro conflito narrado entre homens e o terceiro conflito narrado desde a criação. O primeiro conflito aconteceu no céu, quando Satanás se rebelou contra Deus, arrebatou um terço dos anjos para lutar em sua causa. Deus então expulsa Satanás do céu, porque ele não tinha condições nenhuma de vencer, e ali Deus o envia para a terra. Aqui a Bíblia narra o primeiro conflito desde a criação. O segundo conflito que a Bíblia nos mostra é o conflito de Adão e Eva contra Satanás. E ali nós vemos que Adão e Eva sucumbem àquele conflito que eles tiveram contra Satanás. E aqui no caso de Caim e Abel nós temos o primeiro conflito narrado entre homens, que gerou na morte de Abel. Então nós vemos, querido, que desde muito tempo o conflito veio a existir, primeiro nos céus. E assim como o conflito nos céus foi combatido por Deus, Deus quer combater o conflito dentro de você. Porque o conflito no céu era Satanás contra Deus. Imagina se Deus deixa Satanás lá. Claro, vamos supor que Satanás consegue trazer todos os anjos do céu contra Deus. O que você acha que Deus ia fazer? Deus ia expulsar todo mundo de lá. Deus expulsou um terço porque foi um terço. Mas se todos os anjos se rebelam contra Deus, Deus ia expulsar todo mundo de lá. E o que Deus ia fazer depois, eu não sei, irmão. Eu sei que no céu o conflito não existe. E da mesma forma, Deus quer arrancar o conflito dentro de você. Porque aqui na história de Caim e Abel, um conflito não resolvido levou um a tirar a vida do outro. Um conflito interior fez com que um irmão matasse o outro. E a palavra nessa noite vai confrontar você. Querido, de lá para cá, desde o conflito que teve no céu, a criação nunca mais foi a mesma. Desde que Deus expulsou Satanás e os seus anjos do céu, a criação nunca mais foi a mesma. E a história, querido, de
Caim e Abel nos ensinam muitas coisas preciosas, mas nessa noite eu não vou focar na vida de Abel, eu quero focar na vida de Caim. De um problema que Caim teve e não resolveu. Porque, irmão, se você prestar atenção no texto que nós lemos aqui, Deus responsabilizou única e exclusivamente o homem dominar a si mesmo. Deus não falou para Caim, olha, vai depender de mim dominar a si mesmo. Dominar você, não. Deus falou assim, olha, cumpre a ti dominar a si mesmo. Está em suas mãos, está em seu poder não deixar com que os seus conflitos dominem você. Se você permitir com que o mal vença, se você abrir a porta, o mal vai vencer você. O pecado já está à porta, mas cumpre a ti o dominá-lo. E o que Caim faz? Ele cede ao mal. Ele abre a porta para o mal. E uma vez que o mal entra, uma vez que o pecado entra, ele cede aos seus conflitos interiores, que resulta na morte do seu irmão. O que Abel tinha a ver com o conflito interior de Caim? Nada a ver. O que eu tenho a ver com seus conflitos interiores, irmão? Eu não tenho nada a ver com seus conflitos interiores. Eu não estou aqui querendo me passar como alguém indiferente das coisas que você passa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou querendo dizer que Deus é insensível com as lutas que você tem e que nós devemos ser insensíveis com os conflitos que os outros têm. O que eu estou querendo dizer é que você é o maior responsável pelos seus conflitos. É você quem escolhe abrir a porta para ser dominado pelo mal. Você não pode me responsabilizar pelos seus conflitos. O que Abel tinha a ver com o conflito interior de Caim? Nada. Na verdade, Abel só revelou um conflito que havia dentro de Caim. Então, meu irmão, deixa eu te dar a primeira palavra nessa noite. Não responsabilize pessoas pelos conflitos que governam o seu interior. Porque é você quem escolhe abrir a porta. É você quem escolhe tomar a decisão certa ou a decisão errada. Deus não falou aqui para Caim, se você fizer o certo, você também será aceito. Diante dos seus conflitos, o que Deus espera que você faça? Que você faça o certo. E o que é o certo? É não abrir a porta para aquele que é errado. Quem que é errado? É o diabo, irmão, que está doidinho para esperar com que no meio dos seus conflitos você dê lugar para ele. Caim deu lugar para o diabo. E o lugar que ele deu para o diabo fez com que ele se tornasse um assassino. Irmão, quantas vezes os seus conflitos não levaram você a ferir pessoas? Talvez até matar pessoas. Eu não digo no sentido literal. Ainda que conflitos levem pessoas a tirar a vida de outros, no sentido físico. Mas quantas vezes o seu conflito não levou você a ferir pessoas? Porque você não soube resolver consigo mesmo os seus problemas. Então, querido, nós podemos fazer aqui um paralelo da vida de Caim e a nossa. Querido, a palavra nessa noite é sobre seus problemas não resolvidos. Resolva seus problemas interiores. Porque, querido, enquanto você fica transferindo a sua responsabilidade, você nunca se ajusta. Enquanto você fica dizendo que o seu problema é o fulano A, o fulano B e o fulano C, você sempre permanecerá com os mesmos conflitos interiores, com as mesmas lutas interiores, e aí, querido, você vai ficar guerreando e batalhando a peleja errada. Você não luta contra homens, você luta contra si mesmo. Amém? Então, querido, a primeira coisa que eu percebo é pessoas má
resolvidas ferem outras. Quando eu olho para a vida de Caim, a primeira coisa que eu percebo, quando eu não resolvo os meus problemas interiores, os meus conflitos interiores, eu vou ferir pessoas. E muitos de nós aqui sabem o que é fazer isso com perfeição. Talvez hoje, sai Espírito Cão. Talvez hoje, antes de você vir para cá, você feriu alguém na sua casa, do seu convívio. Talvez você falou alguma coisa que machucasse. Ou você está aqui ferido, porque alguém que não soube resolver os seus conflitos feriu você. Talvez você está sangrando, querido, porque pessoas mal resolvidas fizeram esse machucado em você. E Deus quer te ensinar, irmão, a ser resolvido, para que você pare de ferir pessoas, para que você pare de fazer outras sangrarem. Olha, irmão, quando a gente fere pessoas, já é ruim. Agora imagina quando você mata pessoas, porque você pode matar pessoas espiritualmente. Você pode fazer muitos males, porque você não resolveu o seu interior. E Deus quer te ensinar, querido, a ser tratado, a ser ajustado. Deus não quer ver você trazendo pessoas para o seu campo, para você lutar contra elas. Sabe, irmão, não arraste pessoas para o seu campo de batalha. No seu campo de batalha, fique lá, você consigo mesmo, e enfrente a si mesmo e vença. Porque o que nós tendemos a fazer diante dos nossos conflitos é querer trazer pessoas para o nosso campo. E nós queremos batalhar contra elas. O nosso problema não são as pessoas. O seu problema é você mesmo. Amém, querido? Agora entenda, há conflitos que se instalaram na sua vida porque você abriu a porta. Fecha essa porta, irmão. Tem problemas relacionais que você tem, é porque você abriu a porta. Fecha ela. Amém? Olha, a sua porta ela tem que estar o tempo todo fechada, ela só pode estar aberta quando Jesus bate nela. Ele falou: eis que estou à porta e bato. Todo aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quando você abre a porta para Jesus, ele abre para ter comunhão com você. Só que quando você abre a porta para quem não é Jesus, ele não vai abrir para ter comunhão com você. Ele vai entrar para destruir você e a comunhão que você deveria ter com as pessoas. Jesus promove comunhão quando ele entra pela porta. O diabo promove destruição quando você abre a porta para ele. O Senhor disse aqui para Caim: o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti o dominá-lo. Perceba, irmão, que Deus aqui, ele passa a bola nas mãos de Caim. O que Caim faz? Caim chuta a bola para fora, quando ele poderia ter marcado um gol. Deus falou para ele: ó, está nas suas mãos, meu filho. Escolhe o que você vai fazer aí com os seus problemas interiores. Escolhe o que você vai fazer com as suas crises. Escolhe o que você vai fazer com as suas lutas aí. Por isso que eu digo para você, não adianta você me responsabilizar por nada na sua vida. Ah, eu estou assim porque o pastor me falou tal coisa. Não. Da mesma forma que Deus responsabilizou Caim, ele responsabiliza você. Cumpre a ti dominar a si mesmo. Cumpre a ti vencer a si mesmo. Quem está entendendo? Diga amém. Agora, meu irmão, foi mais fácil para Caim derramar o sangue do seu irmão do que dominar o seu próprio sangue, do que dominar a sua própria ira. É mais fácil para você transferir seus conflitos para as outras pessoas do que você conter os seus conflitos.
Bíblia diz? Irai-vos e não? Agora, a ira de Caim o fez ele pecar. Por quê? Porque ele abriu a porta para que as trevas controlassem as suas emoções. Irai-vos e não pequeis. Lembra que eu disse esses dias? Sentir ira é normal do ser humano. O que você não pode é abrir a porta. Porque quando você abre a porta para a ira, as trevas vêm, irmão. E aí, elas poderão controlar as suas emoções e levar você a fazer aquilo que Deus não deseja que você faça. Quantas palavras cortantes já não saíram da sua boca, irmão? Quantas vezes a sua língua não feriu pessoas? Irmão, a Bíblia diz assim que a palavra dita no tempo certo, ela pode muitas coisas. Aqueles momentos de conflito que você tem, se você não tiver cuidado, vai sair morte de você, vai sair veneno de você, vai sair amargura de você. É por isso que Jesus, ele deseja entrar e promover em você saúde. Porque quem é saudável de si, só sai cura. Se você for doente, irmão, vai sair de você coisas que não prestam e que vão machucar pessoas, que vai fazer mal para outros. Amém? Provérbios capítulo 16, verso 32 diz assim: é melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. É forte esse versículo, né? O poderoso, querido, ele conquista uma cidade. Escute, o poderoso conquista uma cidade, mas o paciente conquista a si mesmo. É melhor, meu irmão, você ser paciente e você ter autocontrole do que você fazer grandes coisas. Sabe, às vezes nas suas guerras você quer vencer o outro e Deus está esperando que você conquiste a si mesmo. Quando você discute com alguém, meu irmão, você não sai vitorioso porque você tem melhores argumentos. Nós gostamos de nos sentir melhores, né? Quando a gente vence os outros no argumento. Aí Deus está olhando para nós falando assim: você perdeu, filho. Por melhor que tenha sido seu argumento, você perdeu. Porque para mim mais importante é você ser paciente e ter autocontrole do que vencer os outros, do que conquistar uma cidade. Agora, quando eu falo de ter autocontrole, irmão, não estou falando que você vai estar isento de emoções. Ter autocontrole não significa deixar de sentir as coisas, mas ter autocontrole é saber apaziguar as suas emoções dentro de si. Olha, na sua vida você vai ter um misto de emoções, um misto de sensações. Você vai sentir muitas coisas ao decorrer da sua vida. Mas ter autocontrole é você saber apaziguar tudo dentro de si. O salmista Davi, ele disse assim, Salmo 131, verso 2. Olha o que ele disse: acalmei e aquietei a alma, a minha alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite de sua mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. O que ele está dizendo aqui? Eu vou traduzir o que ele está querendo dizer. Criança desmamada, querido, fala de alguém que não está mais nos braços de outra pessoa. Criança desmamada fala de alguém que já se sustenta sobre os seus próprios pés. Alguém que consegue sustentar a si mesmo. Uma criança que está mamando, ela não tem sustentação, ela só é sustentada quando ela está nos braços de alguém. Criança desmamada já fala de alguém que consegue sustentar a si mesmo. Você tem que aprender, querido, a sustentar suas emoções dentro de si.
Sabe, não seja como uma represa que quando ela está no seu limite, você abre as comportas e jorra ira, jorra conflitos, jorra um monte de coisas ruins. Se você tiver que ser uma represa, irmão, seja uma represa sempre com as portas abertas, mas não porque é mal, mas porque é bom. Amém? Então, meu querido, nós precisamos descobrir como lidar com as nossas emoções. Para quê, pastor? Para que eu pare de ferir pessoas. Eu vou repetir isso aqui, irmão. Você precisa descobrir como lidar com as suas emoções, para que você pare de ferir pessoas. Pessoas na sua casa, pessoas no seu trabalho, pessoas dentro da igreja. Pare de ferir pessoas, irmão. Você gosta de ter a língua afiada. E ela deveria ser afiada só com uma coisa, com a palavra de Deus. E engraçado que às vezes ela não é só afiada, né? Ela é afiada, banhada no veneno das nossas emoções. No veneno dos nossos conflitos, que é pior. E além da gente cortar, a gente ainda envenena os outros. Pare de ferir pessoas do seu convívio e fora do seu convívio. Ah, pastor, você fala assim, pastor, mas é muito difícil para mim, eu não consigo, eu sou uma pessoa muito impetuosa. O conflito vem, eu quero descarregar em alguém, pastor, eu preciso descarregar em alguém. É por isso que Jesus disse assim: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Como que você vai resolver seus conflitos, irmão? Aprendendo com quem é manso. Aqui está o segredo. Jesus é o controle para suas emoções desajustadas. Está desequilibrado, irmão, porque você está com conflito? Já viu? A pessoa está com problemas interiores, ela tende a ficar desequilibrada. Jesus é o seu controle, Jesus é a sua estabilidade, Jesus é o seu ajuste. Agora aqui, observe que no meio do conflito, observe aqui, no meio do conflito de Caim, o que Deus faz? Deus se pronuncia para Caim. Deus falou com ele. A voz de Deus era o ajuste que Caim precisava. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo, querido, que no meio dos meus conflitos, sempre há uma voz para me socorrer. Aqui, querido, Caim ignorou a voz que falava com ele. E ele deu lugar para a voz das suas emoções. Olha, irmão, sempre haverá um socorro no meio dos seus conflitos. Eu vou repetir. O socorro vai vir sempre no meio dos seus conflitos. E esse socorro se chama voz de Deus. Você nunca vai estar sozinho. Você sempre vai ter uma escolha com o que fazer com as suas lutas interiores, com as suas emoções interiores. Agora, nós não podemos fazer como Caim, ignorar a voz daquele que fala conosco. Porque senão nós vamos cometer o mesmo erro que ele cometeu. Ele ficou à mercê das suas emoções. Depois da ressurreição de Jesus, Jesus encontrou 2 discípulos que iam para o caminho de Emaús, que estavam no caminho de Emaús. Ali Jesus, conversando com aqueles 2 discípulos, passa um tempo, Jesus come com eles, aí Jesus desaparece do meio daqueles 2 discípulos. O que aqueles 2 discípulos fazem? Eles voltam para os outros discípulos, né? E vão lá compartilhar, nós vimos Jesus e tal. Enquanto aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús estavam conversando com os outros, a Bíblia diz assim, que Jesus se colocou entre eles, diga, entre eles. Aí Jesus faz algo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 24.
verso 36 ao 38. Lucas 24, 36 ao 38. Aqui diz assim: enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. E eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Aí, olha o que Jesus pergunta para eles. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Porque o seu coração está cheio de dúvidas. Agora olha para mim. O que eu quero destacar aqui é a pergunta de Jesus. Por que vocês estão perturbados? Por que um conflito se instalou no interior de vocês? Agora note algo. Jesus se põe entre eles e os saúda com a paz. Em meio aos seus conflitos, ele sempre estará lá. Ouça, em meio aos seus conflitos, ele sempre se colocará lá. Para fazer o quê? Transmitir paz para dentro de você. Ele se coloca entre as suas emoções. Ele se coloca lá para transmitir paz. Eles ficaram amedrontados, um conflito se levantou dentro deles, eles estavam com medos, perturbados. Mas Jesus disse para eles: paz seja com vocês. Quer resolver seus conflitos? Lembre-se de uma coisa, ele sempre vai vir com paz no meio deles. Olha, irmão, você não precisa escolher fazer o mal quando você está com guerras interiores. Você pode escolher a paz que ele vem trazer sobre si. Você pode ser um agente da paz, um promovedor da paz. Amém? Sempre existirá paz para lidar com os seus conflitos. Nós só precisamos escolher o certo. A sua voz, a voz dele, e não a voz das nossas emoções. Quando nós voltamos aqui para o verso 7 de Gênesis 4, o Senhor disse assim para Caim: se você fizer o que é certo, será aceito. Mas, se não o fizer, tome cuidado. Olha a advertência de Deus. Se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Mas se você não fizer, tome cuidado. Deixa eu traduzir o que Deus quis dizer para ele aqui. Se você ouvir a minha voz e aceitar o meu conselho, foi exatamente isso que Deus disse para ele. Eu só estou traduzindo de uma forma simples para você entender. Deus disse assim: se você ouvir a minha voz e aceitar o meu conselho, você conseguirá lidar com o seu momento. Caso escolha não ouvir, o seu momento poderá te dominar e você fará o que não deve. Pronto. Traduzi o que Deus quis dizer aqui para Caim, de forma simples. Você pode dominar seu momento, mas isso depende se você vai me ouvir no meio dele. Agora, se você não me ouvir, você vai ter um problema. Então nós precisamos resolver os nossos conflitos interiores para não vivermos em conflito com os outros. Olha, irmão, o pé de guerra que está instalado dentro das igrejas não está no gibi. Existe, querido, parece que em alguns momentos existe mais conflito dentro das igrejas do que fora dela. Porque dentro das igrejas tem um monte de gente que deveria estar resolvida e não está. E aí elas criam conflitos naqueles lugares que elas estão. Nós viveremos, querido, em pé de guerra se a paz não reinar no nosso interior. O que você escolhe? Viver em paz ou viver em guerra? Agora veja algo. Quando Caim, ele decide matar o seu irmão, o que ele faz? Ouça isso aqui. O verso 8
de Gênesis 4, diz que ele chama seu irmão Abel para o campo. Diga, campo. Abel era pastor de ovelhas, o texto diz. E Caim, ele era agricultor. Caim levou Abel para o seu local de atuação e ali fez o seu trabalho, que era matá-lo. Agora veja isso. Quando você escolhe dar voz às suas emoções, você sempre tentará trazer pessoas para o seu campo e fazer dele um lugar de batalha. Caim estava acostumado a lavrar a terra. O lugar de trabalho de Caim era o campo. Para onde que ele levou Abel? Para o campo. Para onde que ele levou Abel para resolver seus conflitos? Para o campo. Onde ele matou Abel? No campo. Quando você não resolve seus conflitos, você quer trazer pessoas para o seu campo. Você traz pessoas para o seu lugar de atuação. Você traz pessoas para os seus conflitos. Você traz pessoas para o seu momento. E lá você atenta contra essas pessoas. Lá você fere elas. Lá você machuca elas. E eu vou te dizer uma coisa, querido, as feridas que nós causamos nos outros sempre chegam diante de Deus. Não acha que o mal que você faz para as pessoas não chega diante do Senhor, porque chega. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus, querido, está vendo cada centelha de mal que é feito pela humanidade e pelo seu povo. Deus está vendo. Cada vírgula que nós fazemos de mal para as pessoas, Deus está vendo. Cada ferida, cada gota de sangue que você derrama dos outros, está clamando diante de Deus. Olha o que diz aqui o verso 10 e o verso 11 de Gênesis 4. Porque eu li só até o verso 8, né? Olha o que diz aqui. Então Deus disse para Caim: o que você fez, Caim? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. Não acho que você vai ferir pessoas e o sangue daquela pessoa não vai chegar diante de Deus, porque vai. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você, ou seja, clama contra você. Deus não se agrada, querido, quando você fere quem quer que seja, porque aquele sangue clama diante de Deus. Os nossos conflitos interiores já derramaram muito sangue porque não soubemos lidar com eles. Eu já perdi a conta, irmão, de quantas vezes eu feri pessoas com palavra. E você? E eu sei o quão poderoso podem ser as palavras. Provérbios diz que o poder da vida e da morte está na língua. E aquele que ama do seu fruto, a comerá. E querido, uma coisa é ferirmos pessoas com a verdade porque nós as amamos. Outra coisa é ferirmos porque permitimos que o diabo controlasse as nossas emoções. A Bíblia diz assim que leais são as feridas feitas por aquele que ama. Uma coisa é você ferir pessoas com a verdade porque você ama elas. Talvez essas palavras estejam ferindo você, mas é porque o Senhor ama você. Uma coisa é causar um machucado com a verdade em você. Outra coisa é eu ferir você porque eu dei lugar para o diabo controlar as minhas emoções. Aí, meu irmão, nós vamos ter um problema com Deus. Aqui, querido, o que eu posso dizer para você é que Jesus é aquele que vai colocar fim em todos os seus conflitos. Amém. Mas você vai escolher aprender dele para se tornar alguém manso? Ou você vai preferir continuar destilando as suas emoções venenosas e conturbadas na vida dos outros? Você vai escolher ser manso? Porque sem Jesus, querido, nós sempre seremos pessoas mal resolvidas.
É feio, viu, irmão? É feio para nós. Já é feio para quem não é cristão, se alguém mal resolvido. Para quem é crente, então, piorou. É feio ser mal resolvido. Romanos capítulo 8 diz assim para nós, que o Espírito, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O que são fraquezas? São lugares de conflito. O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, naqueles lugares de conflito interior. Mas o que continua dizendo aqui? Romanos 8 diz que nós não sabemos orar como convém. E o que o Espírito faz? Ele intercede por nós, segundo a vontade de Deus. E Ele que conhece a vontade de Deus, intercede por nós. Não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Você precisa resolver seus conflitos, irmão. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. Amém? Porque em meio aos seus conflitos, sempre existirá alguém com boas intenções para ajudar você. Mas esse alguém se chama Espírito Santo. Ele sabe quais são as boas intenções do coração de Deus para você. Então busque o socorro, busque a ajuda dele. Quando você estiver com guerras interiores. Para que você pare de soltar bomba na cabeça dos outros. Para que você pare de dar tiro nos outros. Para que você pare de querer cortar o pescoço dos outros. Amém, querido? Que Deus nos faça pessoas que curam e não que ferem. Seja um agente de cura, irmão. Amém? Que Deus nos faça pessoas governadas pela sua paz interior, que põe um fim nos seus conflitos com as pessoas. Que você seja governado pela paz no seu interior, para que chegue o fim do seu conflito com as pessoas. Mais vale, querido, ser paciente e ter autocontrole do que ter razão. Eu ouvi um negocinho esses dias, é engraçado, até fala para minha esposa, né? Ela, amor, você quer ter razão ou você quer ter paz? Ela fala assim, eu quero ter paz, porque razão eu já tenho. Você quer ter paz ou você quer ter razão? Ela quer ter paz, porque razão eu já tenho. Deixa a paz governar o seu interior, porque ela é melhor do que a razão, irmão. É melhor do que você escolher ganhar uma guerra contra alguém. É você ter a paz governando o seu interior. Amém? Você não vai alcançar nada sozinho, querido. Nada. Se você não pode alcançar nada sozinho, imagina conquistar as suas emoções. Você vai precisar de ajuda. Se você não é capaz de chegar... Olha, irmão, tanto sobre você quanto sobre os ímpios, eu acredito nisso, existe uma graça de Deus que repousa. Se para você conquistar coisas naturais, você já não consegue alcançar sozinho, imagina conquistar a si mesmo. Você não vai conseguir alcançar isso sozinho, irmão. Você precisa de ajuda. Olha, controlar pessoas é fácil. Agora eu quero ver você controlar a si mesmo. Eu posso, numa situação, conseguir controlar você. Agora eu quero ver, diante das minhas situações, eu controlar a mim mesmo. O mesmo vale para você. Controle as suas emoções. Amém? Você entendeu essa palavra? Deus não quer fazer de você alguém que sai derramando sangue alheio por essa terra. Lembra o que eu disse domingo passado? Não seja uma hemorragia. Não derrame sangue das pessoas. Estanque o sangue das pessoas. Mas trate com o seu interior, controle as suas emoções. Resolve os seus conflitos. Aprenda com Jesus, que é manso.
Sabe? Ouvir essa palavra aqui agora, enquanto está tudo tranquilo, é bom, mas você vai ter que colocar ela em prática. Lembra o que eu disse esses dias? Lembra o que eu disse domingo passado? Talvez, assim que você sair daqui, você vai ter que colocar essa palavra em prática. Lembra do domingo passado que eu falei sobre a gente exercer honra para o outro? O que aconteceu logo depois do culto? Nós precisamos o quê? Honrar alguém no nosso meio. Você está ouvindo essa palavra aqui de conflito? Talvez você vai chegar na sua casa e um conflito vai se instalar. Talvez você vai sair daqui, você já vai sair daqui com conflito com alguém. Você vai ter que colocar essa palavra em prática. Você vai perder essa palavra se você agir diferente dela. Vai adiantar você chegar na sua casa e já começar uma briga com seu esposo, com sua esposa? Não, você só vai demonstrar que o que você ouviu não teve valor algum. Aí Deus vai falar assim, Deus vai estar olhando para você e vai falar assim, tadinho, não entendeu nada. Acabei de falar para ele que é mais importante ele dominar a si mesmo, ter autocontrole e parar de descontar os conflitos que ele precisa resolver na sua vida, do que ficar brigando com os outros. Não vai adiantar, irmão. Talvez amanhã você tenha que colocar isso em prática, aquela pessoa que tanto te faz bem. E aí? Porque a palavra de hoje não é só para daqui a pouco, e não é só para amanhã, ela é para a vida inteira. Você vai encontrar pessoas, querido, que vão querer guerrear com você, e você vai guerrear com elas, se por dentro você viver em guerra. Agora, se você viver em paz por dentro, vão te chamar para a guerra, e você vai falar assim, guerreia sozinho, meu filho, porque a minha luta é comigo mesmo. Quando eu era menino, pequeno, criança tem esse negócio, né? Quando a gente ia querer brigar com o outro, a gente falava assim, lá em São Paulo nós tínhamos essa gíria, em Minas é diferente, né? Falava assim, pula pro peito, cai para dentro, chamava o outro para briga, pula pro peito. Não, irmão, não seja você que vai para a guerra porque alguém te chama e nem você chame os outros para a guerra. Vive em paz, irmão, é o melhor. Sabe por quê? A paz vai tornar você alguém saudável. Bem, sabe? Olha, irmão, isso é comprovado. A paz, ela influi diretamente em todo o seu corpo físico. Uma pessoa cheia de conflitos, sabe? Ela envelhece mais cedo. Ela tem um aspecto de pessoas mais velhas. Ela dá barba branca, cabelo branco, mas isso aqui não é porque eu estou cheio de conflito não, tá, irmão? Isso aqui já é veieira chegando mesmo. Mas sabe, viva aqui tranquilo por dentro. É melhor para você. É melhor para o ambiente no qual você está. Amém? Você recebe essa palavra? E olha, entenda o que aconteceu com Caim. Ele tirou a vida do irmão dele por seus problemas interiores. Pense muito bem, irmão. Pecado jaz à porta. Olha o pecado aí, tentando controlar suas emoções. Não deixe ele entrar, não. Porque senão, como diz a gíria do momento, vai dar ruim. Você recebe essa palavra? Vamos ceiar nessa noite? Fique de pé no seu lugar.